Oi, eu sou a Letícia e essa Chapeuzinho não tem caçador. Hoje eu vou falar sobre o livro Scarlet. Ele é o segundo livro das Crônicas Lunares, escrito pela Marissa Mayer. Eu fiz um vídeo de Cinder, que é o primeiro livro das Crônicas, que tá aqui nos cards para quem ainda não assistiu. E caso você ainda não tenha lido Cinder, eu não recomendo você assistir esse vídeo, porque vai ter spoilers sobre o primeiro livro. E sobre o segundo livro, quando eu vou falar sobre spoiler, vai ter um avisinho pra vocês, tá bom? Agora, no início, eu vou dar só um resuminho pra vocês sobre o que é o Scarlet. Nesse livro, a protagonista, obviamente, é a Scarlet, mas a gente não deixa de lado a Cinder. No caso, o livro vai seguir o ponto de vista das duas personagens. Aqui, a gente tem a Scarlet, que nesse livro vai passar toda a história na França. E a Scarlet, ela é uma fazendeira que mora com a avó dela. E no livro a gente já inicia a busca na avó dela, porque a avó dela desapareceu. Então ela fica se questionando onde está a avó dela e tudo. E todo mundo tem essa visão da avó dela, de que a avó dela era doida. Então, tipo, eles acham que ela só foi embora, entendeu? Tipo, que ela não foi sequestrada nem nada do tipo. Então as pessoas não estão muito preocupadas com o sumiço da avó dela, a não ser a Scarlet. Então ela tá sempre questionando onde tá a avó dela, o que ela precisa fazer pra ir atrás e tudo. Então, assim, de certa forma o livro vai passar em torno da Scarlet procurando a avó dela. Como no primeiro livro foi a releitura de Cinderela, nesse livro aqui, que é o Conto de Fadas que vai ter a releitura, é Chapeuzinho Vermelho. A Scarlet, ela é uma adolescente de 18 anos que vive na França e ela cuida dessa fazenda enquanto procura pela avó dela. Ela tem uma amiga que trabalha num restaurante e no início do livro a gente tem essa interação entre as duas. E a Scarlet, obviamente, muito preocupada com o sumiço da avó dela. Nesse livro, a gente também tem o Lobo. Ah, nossa, muito criativo, né? Até porque Chapeuzinho Lobo. Então, a gente tem o Lobo, que é o par romântico da Scarlet. No início do livro, ele é apresentado como um lutador de rua. E ele e a Scarlet têm a primeira interação a partir dessa amiga dela, porque ela mostra interesse por ele, que ele costuma comer no restaurante onde ela trabalha. E aí ela comenta sobre ele, que ele é muito lindo, que ele tá sempre lá e não sei o quê. Então, tipo, essa é a primeira impressão que a Scarlet tem do Lobo. Até que ocorre um acontecimento no restaurante, que a Scarlet tá passando na televisão como eles falam, a vergonha que a Lunar passou, que no caso é a Cinder, tá passando em todas as televisões, sobre a invasão que a Cinder fez no baile do Rei Kai, sobre a vergonha que ela passou ao cair, o pé dela sumir, todo mundo descobrir que ela é Lunar e aquela coisa toda. Então, ela tá passando na televisão e as pessoas estão tirando sarro da Cinder, falando um monte de coisa absurda, até que a Scarlet vai e levanta em defesa dela. Ela desliga a televisão e começa a brigar com o pessoal. E um dos caras fica meio violento e o Lobo vai e defende a Scarlet. Então, tipo, essa é a primeira interação dos dois. Depois disso, ele pergunta se pode trabalhar na fazenda dela e tudo, e ela vai e nega e fala que não precisa de nenhum trabalhador. Até que um dia o Lobo aparece na fazenda da Scarlet e os dois começam a ter essa interação e os dois resolvem ir atrás da avó dela. Isso é o que eu posso falar assim sem spoiler, tá bom? Esse é tipo o resuminho da história, só o inicinho mesmo. Que a partir disso começa a acontecer várias coisas. A gente tem vários plot twists. Assim, como Cinder não é um livro muito surpreendente. Porque a gente já conhece a história da Chapeuzinho Vermelho. Então a gente, tipo, pegando pelos paralelos, a gente pode ver, né? Que é a Scarlet indo atrás da avó dela, com o lobo e tudo. Então, assim, não é nada muito inesperado. Mas o livro, ele tem uma escrita muito fluida, sabe? Assim, eu acho que a escrita da Marissa Mayer é muito boa. Ela não é uma escrita pesada, não é uma... É aquele livro que você vai sentar, você vai se divertir, você vai ler. Tipo, eu até recomendo fazer a leitura das Crônicas Lunares depois de você pegar um livro, digamos, mais pesado, sabe? Porque essa série é muito tranquila, ela é muito fácil de ler, ela é uma leitura muito gostosa. E assim, eu até parabenizo... Eu até parabenizo o tradutor do livro, porque ele colocou de uma forma que a gente possa ler, tipo,
assim, na nossa língua, de uma forma bem legal de ler, sabe? Então, assim, eu recomendo muito a série, inclusive eu já recomendei no vídeo de Cinder. Ela é uma série muito gostosa, tem vários personagens bem interessantes. Quando eu terminei Cinder, eu tava muito apaixonada pela Cinder. Tudo que eu queria era saber mais da história da Cinder. Então eu fiquei um pouco travada pra ler Scarlet. Porque, obviamente, a protagonista mudaria. Eu não sabia se teria tantos capítulos do ponto de vista da Cinder. E eu queria mais da Cinder. Mas me surpreendeu muito, porque você também gosta muito da personagem da Scarlet, do personagem do Lobo. A gente fica querendo saber o que aconteceu com a avó dela, porque vai acrescentando vários acontecimentos durante o livro que a gente vai ficando mais instigado a descobrir o que aconteceu com a avó dela, quais os segredos da avó dela, qual que é a relação, tipo, como que vão juntar a Scarlet e a Cinder, sabe? E você fica bem animado, sabe? Tanto é que eu li esse livro muito rápido. Eu comecei não querendo ler ele até que eu terminei ele, tipo, em um dia. Então, eu recomendo muito a leitura de Scarlet, tá? Se você não leu Cinder e tá aqui pra saber sobre, tipo, te deu curiosidade pra descobrir um pouco sobre Scarlet, eu te recomendo, principalmente, ler Cinder, depois assistir o nosso vídeo que já tem aqui no canal. E depois ler Scarlet e também assistir o nosso vídeo para comentar com a gente quais foram as suas impressões e se você realmente gostou da minha indicação. A Scarlet, eu acho que isso é uma característica muito boa da Marissa Meyer, ela fazer umas personagens bem resolvidas, igual a Cinder, que pra mim, gente, eu fiquei apaixonada com a Cinder, tanto é que por isso tava me segurando pra ler Scarlet, mas eu queria de qualquer jeito continuar a série. Mas a Scarlet, ela resolve o problema, sabe? Quando a avó da Scarlet some, no caso, desaparece, a Scarlet tem certeza que ela foi sequestrada. Então, assim, ela resolve ela mesma ir atrás da avó dela, sabe? Sem problema nenhum. Tanto é que tem uma cena muito legal no livro. Eu não vou dar spoiler, tá bom? Só vou mencionar aqui mais ou menos, mas eu não vou contar nada muito específico. Uma cena muito legal no livro que ela mostra que ela sabe atirar, sabe? Ela sabe usar uma arma. Então, assim, você vê que no livro inteiro, o que ela precisa fazer, ela vai lá e faz. Se ela precisar enfrentar alguém pra achar a avó dela, ela vai enfrentar. Se ela precisar, sei lá, brigar com todo mundo pra, sabe, resgatar a avó dela, ela vai fazer isso, ela não tem problema nenhum. Tanto é que quando o Lobo oferece ajuda pra procurar a avó dela, ela fica um pouco receosa de aceitar essa ajuda, até porque o Lobo é um estranho. Mas ela aceita, porque ela sabe que, assim, por mais que ela esteja disposta a enfrentar o que for preciso, ela vai precisar de ajuda, porque ela não sabe quem sequestrou a avó dela, ela não sabe quem que tá por trás disso e nem sabe o porquê. Então ela aceita essa ajuda e os dois saem nessa jornada. Quanto ao Lobo, do meu ponto de vista, eu não tinha nenhuma expectativa quanto ao personagem. Sabe, eu achava que ele ia ser só alguém que ia ajudar ela e os dois teriam um romance, tudo, sabe? Tipo, uma coisa, vamos falar, mais natural possível. Só que, não, obviamente, né? A gente tem uma mudança que, de certa forma, foi um pouco esperada, mas me surpreendeu mesmo assim. Tipo, isso é um pouco contraditório, mas é tipo isso. Porque ele mostra uma personalidade muito diferente do que o que a gente descobre, sabe? Então, assim, esse livro, gente, ele é muito fácil de ler, sabe? Ele te faz ter vontade de saber a verdade sobre os personagens. Porque, obviamente, tipo assim, é claro que não vai ser uma história, digamos assim, muito linear, sabe? Ela vai ter umas reviravoltas, ela vai ter umas coisas bem legais que acontecem e que te deixam mais interessado, sabe? Tanto nos capítulos da Cinder, quanto nos capítulos da Scarlet. Inclusive, tem outro personagem que é adicionado na história que eu simplesmente amei. Eu fiquei muito apaixonada por ele, que é o Thorne. Ele é o Capitão Thorne. A Cinder encontra ele na prisão quando ela tá tentando fugir. É muito divertido a relação dos dois, sabe? Porque o Thorne, ele é muito egocêntrico, ele se acha demais. E a Cinder fica tipo, gente, qual que é o problema desse cara? Ele não tem nada a ver. Então, a relação dos dois é muito legal. Tem a Iko também, que é adicionada, né? Porque quando a Cinder vai ser presa, ela pega o chip da Iko e leva com ela. E nisso ela consegue trazer a Iko de volta, porque a Iko era só um androide. Então, assim, esse trio nesse livro é muito divertido. E quando junta, tipo, todo mundo, quando a Scarlet encontra a Cinder e eles viram aquele grupão, gente, é muito legal você
ver esse grupo agindo, sabe? Eles planejando o que eles vão fazer e tudo. Tipo, é um livro muito divertido. Tanto é que por isso eu li ele, tipo, super rápido, porque é muito fácil a leitura. Agora, eu vou falar algumas partezinhas com spoiler, tá bom? Mas vai ser pouca coisa, não vou falar demais não, porque é só algumas coisas que eu quero citar que eu achei muito legal no livro, tá bom? Então, a partir de agora vai ter um pouquinho de spoiler, tá bom? Se você não leu Scarlet, vai ler. Só que antes você curte, compartilha e se inscreve no nosso canal pra ajudar a gente a crescer. E depois você leia e volte aqui pra terminar o vídeo, tá bom? E compartilhar comigo as suas opiniões sobre o livro, ok? Agora eu vou falar um pouquinho com alguns spoilers pra vocês de umas cenas que eu achei muito legal. Primeiro, quando a Cinder tá fugindo da prisão, que ela encontra o Thorne, né? Que nesse momento ela começa a usar os poderes dela de lunar. E, assim, você vê que a Cinder, nesse momento a gente já percebe que por causa do dispositivo que ela tem no pescoço, os poderes dela são meio que restringidos. Então, dela poder usar o poder dela naquele nível com o Thorne, você já vê que a Cinder tem um poder muito grande, entendeu? Que assim, óbvio, porque ela é a protagonista, entendeu? Isso é uma coisa de protagonistas, elas têm o poder mais do que qualquer outro. Mas ali a gente já vê que ela tem essa disposição pra ser mais, entendeu? Então a gente já vê uma pequena esperança dela conseguir ir contra a Lyanna, tá? E assim, depois quando os dois começam a fugir, que eles vão atrás da nave do Thorne e tudo, a interação da Cinder e do Thorne é muito legal, porque principalmente quando eles vão pegar a nave e eles precisam ligar ela pra fugir, porque tá chegando os pessoal pra conseguir resgatar, pra prender a Cinder de novo. Quando eles chegam na nave, a Cinder se liga na nave pra poder dar a energia que ela precisa pra eles conseguirem fugir. E nisso ela dá aquele apagão e tudo, e o Thorne fica, tipo, surtado, porque ele acha que a Cinder morreu e tudo, mas ela só, tipo, apagou, mas depois ela volta. E eles também colocam o chip da Iko na nave. Então é muito divertido também a interação do Thorne e da Iko, porque como a Iko tá na nave, tipo, ela é a nave, o chip dela tá ligado na nave, ele fica tratando ela como se fosse dele, sabe? Então, tipo, é uma relação muito, muito legal, gente. Tipo, os capítulos da Cinder eram o que eu tava mais esperando pra ler, porque eram os mais divertidos, sabe? Tipo, o que eles estavam planejando, a Cinder tava naquele momento de decidir se ela iria ou não pra África encontrar o Dr. Dimitri, porque a partir do momento que ela chegasse lá pra encontrar ele, ela teria que decidir se ela ia atrás do trono que é dela, sabe? Então ela não sabia se ela queria ser a princesa Serena ou se ela queria só ser a Cinder, então ela não tava nesse conflito. Uma coisa que eu gostei muito no livro foi a forma como eles fizeram pra ligar a Scarlet com a Cinder, sabe? Tipo, juntar as histórias das duas. Isso eu achei muito legal, porque, assim, eu presumo que vocês já leram o livro, né? E por isso estão na parte de spoilers. Então vocês, não vou explicar muito sobre o que aconteceu, tá bom? Mas eu gostei muito deles juntarem a história da Cinder com a Scarlet a partir da avó dela, sabe? Que tanto que foi por isso, foi o motivo da avó dela ter sido sequestrada, porque eram os lunares atrás da Cinder, né? Porque como a Cinder fugiu e a rainha Lyanna ficou surtada, querendo que ache ela, que mata ela logo, ela mandou esses lunares pra procurar a Cinder. Então aí eles foram e sequestraram a avó da Scarlet, que quando a Cinder chegou na Terra, fugida lá de tudo, depois de todo o acidente que aconteceu com ela, a rainha Lyanna tentou matar a Cinder, né? Ela teve várias queimaduras, ela, tipo, ficou bem debilitada, tanto é que por isso ela teve que ter essas partes ciborgues no corpo dela. Então, quando ela chega na Terra, quem cuida dela, quem assim, acolhe ela, é a avó da Scarlet, né? Que ela já tinha uma certa ligação com o pessoal da Lua, com os lunares. Então ela pega a Cinder pra cuidar, né? Enquanto pode, até que ela é adotada pelo pai dela, que cuidou dela enquanto, assim, que escondeu ela, né? Vamos dizer. Porque ele também sabia da identidade da Cinder, mas ele escondeu ela pra proteger ela. Até esse momento, quem cuida da Cinder é a avó da Scarlet. Então, por isso, eles vão atrás dela e sequestram ela.
E então eu gostei muito deles juntarem essas histórias, porque depois disso, depois da Scarlett descobrir a motivação de terem levado a avó dela, ela decide se juntar a Cinder, né, depois da morte da avó dela. Ela decide se juntar a ela pra que elas, sabe, tipo, completem o que a avó dela começou a fazer, sabe? Então essa interação eu gostei muito, achei bem legal, tipo, o jeito que ela juntou as histórias eu achei bem legal. E eu também gosto muito da interação Scarlett e Cinder, sabe? Principalmente naquele momento que a Cinder tá querendo desistir, tá querendo, sabe? Ela não quer mais saber dessa história de ser uma princesa lunar. E a Scarlett chega jogando um monte de coisa na cara dela, falando: ah, minha avó se sacrificou por você, todo mundo, um monte de pessoas envolvidas nisso se sacrificaram por você, agora você quer desistir. Tipo, sabe? Tentando empurrar ela a fazer o que eles achavam que ela devia fazer. E também, tipo, jogando as verdades na cara dela, porque ela tava muito magoada da avó dela ter morrido por esse motivo, sabe? E a Cinder responde, tipo, amada, eu tenho, tipo, 3 dias que eu descobri que eu sou a princesa, sabe? Você não pode chegar aqui exigindo que eu resolva tudo do nada só porque eu descobri que eu sou. Então, assim, essa relação das duas é muito legal, sabe? Tipo, elas já chegam se enfrentando e depois elas se juntam e enfrentam outras pessoas e é muito legal. É muito divertida essa parte. Eu gostei mais do romance da Scarlett e do Lobo do que da Cinder e do Kai, sabe? Porque a Cinder e o Kai foi muito previsível, sabe? E a Scarlett e o Lobo tinha aquela tensão sexual, sabe? Que foi sendo construída desde o momento que os dois encontram até o final do livro. Só que chegou no final, eu fiquei tão decepcionada. Os dois estão juntos, tá? Aquela coisa super legal e tal. Quando os dois finalmente se beijam, eu fiquei tipo, nossa, muito legal, eu fiquei muito empolgada. Só que aí depois no final o Lobo: Scarlett, você é a única pra mim. E eu, nossa, tem uma semana que os dois tá tipo junto e que os dois se conhecem e ele já tá fazendo declaração de amor de pra sempre e não sei o quê. Isso acabou completamente com a minha empolgação com o casal, sabe? Porque depois disso o Lobo virou outra pessoa, sabe? Ele virou muito dependente da Scarlett. Tudo que ele fazia era pela Scarlett. Se a Scarlett não estivesse junto com ele, ele não queria viver, sabe? Aquelas coisas muito chata, muito clichê. E aí acabou totalmente com aquela magia, com aquela tensão que os dois tinham, sabe? Porque o Lobo virou tipo o animal de estimação da Scarlett. Ficou chato. Foi bem triste. Tá bom. No final do livro, quando eles realmente se juntam, né, que o irmão do Lobo tenta matar a Scarlett, que a gente descobre que o Lobo, na verdade, é um lunar, que inclusive foi mandado pra sequestrar a avó da Scarlett, mas que desistiu, que abandonou a matilha, porque ele é, de certa forma, ele é um lobisomem, né, que ele foi geneticamente alterado ali. E ele foi mandado pra sequestrar a avó dela, mas se apaixonou pela Scarlett, né? Nossa, nada previsível, a gente não esperava por isso. Mas quando eles se juntam lá, que aí tem aquele rolê muito doido de um monte de mutante atacando a Terra, porque a Rainha Livana não conseguiu achar a Cinder. Aí ela manda uns lobos, uns mutantes muito loucos atacar a Terra e matam uma galera, e é uma guerra muito doida. E aí a Cinder encontra a Scarlett. E assim, e quando eles juntam nessa parte, eu fiquei tão empolgada, mas tão empolgada, porque, tipo assim, eu vi que ali você tava juntando um grupo, sabe? Obviamente, tipo, como a gente ainda teria mais 2 livros na série, que é o Cress e o Winter, eu sabia que o grupo iria crescer, sabe? Seriam mais pessoas ali. Mas foi muito legal, sabe? Até porque no final do livro eles começam a planejar o sequestro do príncipe Kai, pra ele não precisar casar com a rainha Livana, entende? Então, assim, eles sentam e começam a fazer vários planos e viram um grupo muito bem formado, sabe? Eles conseguem se conversar e, tipo, cada um tem uma função ali, sabe? Cada um coloca uma ideia, cada um, sabe, tem uma importância. Então, isso aí eu achei muito legal, porque eu adoro esses livros onde tem um grupão de personagens que, sei lá, sabe, querem derrubar o governo. Amo. Inclusive, vamos nessa. Gente, essas foram as minhas
opiniões do livro, sabe? Esses momentos que eu comentei foram os que mais me deixaram empolgadas durante a leitura. E agora, gente, provavelmente vou fazer um vídeo sobre Cress, tá bom? Que, inclusive, é o meu livro favorito. Entre Cinder e Scarlet, eu prefiro Cinder. Mas aí, como eu já li Cress, eu já posso falar pra vocês que ele é o meu livro favorito da série. E depois eu vou fazer um vídeo sobre ele também, falando aí um pouquinho. Então, também pra incentivar vocês a lerem As Crônicas Lunares, porque se tornou realmente uma das minhas séries favoritas de livros. E comenta aí embaixo o que você achou, se você concorda comigo, se você sabe quem é o caçador, porque até agora, depois que eu parei pra pensar, eu não sei, não tem caçador nessa história. Comenta aí também as suas opiniões, se você concorda com algumas coisas que eu falei, o que você acha dos personagens. E também compartilha, curta e dá uma ajudinha aí pro nosso canal crescer, tá bom? Porque ele é feito com muito